é crucial desenvolver o hábito de leitura quando se está estudando. Acontece que muitas pessoas não prestam atenção suficiente à leitura, apesar de ser essencial para desenvolver habilidades e competências. Uma técnica popular é a leitura dinâmica, que permite uma leitura mais rápida sem prejudicar a compreensão do conteúdo. Continue assistindo ao vídeo para descobrir as vantagens dessa técnica e aprender como desenvolver a leitura dinâmica nos estudos para alcançar melhores resultados. Você está no canal Ilustre Estudante, o canal focado em ajudar você com os estudos. Ok, vamos entender. O que é leitura dinâmica? É uma técnica que visa aumentar a velocidade de leitura sem prejudicar a compreensão e a capacidade de reter informações. Existem diversos métodos de leitura dinâmica, tanto para livros como para textos online, que visam proporcionar uma leitura clara, porém mais rápida. O método propõe uma melhor gestão do tempo que você tem disponível para ler, porque sabemos que nem sempre é possível dedicar tempo necessário para ler um artigo ou um livro, por exemplo. Principalmente para os estudantes do ensino superior, a leitura dinâmica representa uma boa estratégia para extrair informações em menos tempo. A técnica funciona por meio da eliminação de etapas cerebrais durante a leitura. A ideia é justamente diminuir o tempo da etapa da fixação, o ato de repetir as palavras mentalmente enquanto lemos. A atividade pode ser facilmente adaptável à mente e, esforçando-se, você começará a enxergar os resultados da leitura dinâmica. A técnica tem diversas vantagens. Uma delas é que ajuda pessoas com dificuldade de aprendizado ou concentração a absorver o conteúdo com mais facilidade. Em geral, essas pessoas precisam ler o mesmo trecho várias vezes para compreender o conteúdo. Com a leitura dinâmica, a necessidade de revisar o texto diminui, pois é possível fazer uma análise mais rápida e eficiente do conteúdo. Treine seus olhos para dar saltos maiores. Durante a leitura, os olhos se movem em saltos, fixando-se em um ponto da linha e, em seguida, saltando para o próximo. Se o salto for maior, mais eficiente será a sua leitura. Leitores iniciantes, como crianças, por exemplo, geralmente saltam apenas uma palavra de cada vez, o que pode tornar a leitura mais lenta. Para realizar a leitura dinâmica, a recomendação é treinar os olhos para ter saltos maiores, ou seja, para que o seu olhar seja mais amplo. Não pronuncie as palavras. Elimine o ato de pronunciar as palavras ao ler. Esse hábito pode impedir o desenvolvimento da leitura dinâmica porque diminui a velocidade de leitura e, claro, também afeta a compreensão do texto. Quando o cérebro está ocupado com a pronúncia, a capacidade de concentração e interpretação diminui. O resultado é que o mesmo trecho precisará ser relido várias vezes. Perder o hábito de pronunciar enquanto se lê pode ser um processo difícil e demorado para quem está acostumado a fazer isso, mas é possível. Com a prática, é possível perder esse hábito e notar uma redução significativa no tempo de leitura. Controle a ansiedade e a necessidade de compreender todo o texto detalhadamente e siga em frente. É importante entender que uma compreensão de 80% já é uma excelente meta a ser alcançada e que reler trechos constantemente é algo que deve ser evitado para economizar tempo. É possível compreender a ideia geral de um texto, mesmo que alguns trechos sejam mais confusos. E é recomendável que se retome somente as partes em que restaram dúvidas após concluir a leitura. Evite interromper a leitura para consultar o dicionário e, em vez disso, anote as palavras desconhecidas para buscar o significado depois. É possível entender o significado de uma palavra pelo contexto do texto, o que será suficiente para compreender a mensagem geral do autor. Utilize a técnica de skimming e scanning. Além de serem úteis ao aprender outros idiomas, as técnicas de skimming e scanning também são bastante eficazes na leitura dinâmica. Ao utilizar a técnica skimming,
o leitor passa os olhos rapidamente pelo texto, focando em informações importantes como títulos, subtítulos e palavras em negrito. Com isso, é possível ter uma ideia geral do conteúdo sem precisar ler cada palavra. Já a técnica scanning é ideal para localizar informações específicas em um texto. Nesse método, o leitor corre os olhos pelo texto em busca de palavras-chave que possam estar relacionadas à informação que ele deseja encontrar. Dessa forma, é possível localizar rapidamente a informação desejada sem precisar ler o texto completo. Ambas as técnicas são muito úteis para a leitura dinâmica, pois permitem que o leitor identifique rapidamente as informações mais importantes e decida se vale a pena dedicar mais tempo à leitura completa do texto. Encontre palavras-chave nas frases. Para otimizar a leitura, é importante identificar as palavras-chave relacionadas ao assunto que se deseja aprender. Essas palavras-chave ajudarão a extrair as informações mais importantes do texto sem a necessidade de ler tudo o que está escrito, o que permite que o leitor mantenha o foco no conteúdo que realmente importa para o seu objetivo. No entanto, é preciso lembrar que a leitura dinâmica não é recomendada para textos muito curtos, já que algumas informações podem ser perdidas nesse processo. Por isso, é importante dedicar tempo suficiente para a leitura completa do conteúdo, permitindo que o leitor possa se concentrar em detalhes relevantes e possam contribuir para o conhecimento. É fundamental entender que ser produtivo não se resume a realizar muitas tarefas em pouco tempo, mas sim em fazer as atividades de maneira eficiente e com resultados efetivos. A leitura dinâmica pode ser uma ótima ferramenta para aumentar a eficiência da leitura, mas deve ser usada com moderação e de maneira adequada para evitar a perda de informações importantes. Vantagens da leitura dinâmica: melhora a concentração. A técnica exige um alto nível de atenção e foco para saltar rapidamente de uma palavra para outra. Isso pode ajudar a melhorar a concentração, tanto na leitura quanto em outras atividades diárias. Estimula a criatividade. Como a leitura dinâmica permite que você processe informações mais rápido, sua mente terá mais tempo livre para fazer conexões e associações entre diferentes ideias, o que pode estimular a criatividade. Ajuda a reduzir a fadiga visual. A leitura dinâmica reduz a necessidade de movimentar constantemente os olhos para trás e para frente em uma página, o que pode ajudar a reduzir a fadiga visual. Melhora a autoconfiança. A prática de leitura dinâmica pode aumentar a autoconfiança, uma vez que permite que o leitor leia e compreenda textos rapidamente e de maneira eficiente. Isso pode ser particularmente útil em ambientes de trabalho ou de estudo, em que a leitura rápida é necessária para acompanhar o ritmo de trabalho. Se você quer aumentar sua velocidade de leitura, economizar tempo e melhorar sua compreensão do que está lendo, a técnica com certeza é ótima. Mesmo que você tenha apenas alguns minutos por dia, pode começar a praticar com alguns passos simples. Aqueça sua mente antes de começar a ler. Faça alguns exercícios de respiração ou alongamento para relaxar e se concentrar. Defina uma meta para cada sessão de leitura. Comece com uma meta pequena, como ler 2 páginas em 5 minutos, e aumente gradualmente a dificuldade conforme você se acostumar com a técnica. Mova o dedo ou um lápis rapidamente sobre as palavras enquanto lê, para manter um ritmo constante. Em vez de focar palavra por palavra, tente usar sua visão periférica para abranger mais palavras em uma única visão. Experimente praticar em diferentes tipos de leitura, como artigos de notícias, romances, ensaios ou outros tipos de material. Lembre-se, mesmo que você tenha apenas alguns minutos por dia para praticar, cada pequena sessão ajudará a desenvolver sua habilidade em leitura dinâmica. E com o tempo, você notará uma melhora significativa na sua velocidade de leitura e compreensão do conteúdo. Agora, indico que você assista ao vídeo sobre como estudar do jeito certo e ao vídeo sobre como fazer mapas mentais. Então, até o próximo vídeo. Tchau!